Olá, meus camaradas, vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar dos Pretos Minas. Vocês sabem que história é essa? Muitos deles eram capoeiras. Lembrem que nós estamos na playlist Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. A minha conjectura de hoje é pensar na organização dos negros e negras e o pavor dos brancos dessa organização. Nós já falamos muito sobre isso na playlist. Quem não viu, eu vou deixar no final, vai lá e confere. Para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe a frase: "A casa grande surta quando a senzala aprende a ler". Essa frase é uma analogia ali do livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. A frase não é dele, foi uma adaptação que foi feita. Ela ficou famosa em 2016 com uma estudante de medicina que levou um cartaz para Brasília dizendo a seguinte frase: "A casa grande surta quando a senzala entra no curso de medicina". E isso viralizou, a gente estava no período ali de impeachment da presidenta Dilma, não sei quem se lembra desse momento, mas teve todo esse processo, né, histórico que nós vivemos, e essa frase viralizou. Mas ela ficou também muito conhecida na pandemia, por aquele processo todo que nós estávamos passando bem difícil, e a frase ganhou um grande espaço, né? A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Mas o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Tem a ver porque desde lá atrás que a nossa elite senhorial se preocupa com aqueles que têm educação, com aqueles que estudam, com todos nós, né, que somos mais pobres. Eu falo isso, eu me incluo, apesar de eu não ser negra, mas eu me incluo no processo, porque estudei a vida toda em escola pública, venho da periferia, não tive como ter acesso à educação como muitas pessoas têm. Então, para mim também não foi um processo tão fácil entrar nesse processo educativo da educação formal. E hoje, eu ter passado por tudo isso, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, com muita raça, com muita vontade. Não porque eu sou melhor nem mais inteligente do que ninguém, mas porque eu descobri através da capoeira muito cedo que estudar ia me abrir espaços e ia fazer com que eu tivesse voz. Que é que essa frase e a sua história tem a ver, professora Dalisca, com o nosso processo de hoje dos Pretos Minas? É que os Pretos Minas sabiam ler e escrever. Sabiam ler em árabe, escrever em árabe, sabiam, muitos deles também o português, por isso que eles se movimentavam muito bem aqui no Brasil. Eles sabiam também os dialetos africanos. Eram os Pretos Minas que faziam vários tipos de relações, e nós vamos entender o porquê. E se você parou de estudar por algum motivo, pense nisso. Todos nós temos a chance de voltar, e se você está aqui nesse canal é porque você quer estudar. Eu trouxe aqui um exemplo que o professor Carlos Eugênio traz no livro, que é Apolinário Mina. Porque muitos dos Minas eram capoeiras. Esse indivíduo foi pego um documento, o chefe de polícia na época era Eusébio de Queiroz, depois Eusébio de Queiroz, aquele mesmo que foi ministro da Justiça, da lei Eusébio de Queiroz, mas nesse momento ele era chefe de polícia, e ele pegou documentos, bilhetes que esse Apolinário Mina tinha escrito, e ele não entendia, porque estava escrito em árabe, e ele queria saber, porque como ele já sabia que os Minas eram muito inteligentes e se movimentavam muito bem, todos os processos que iam, então ele ficava preocupado. O que é que está escrito aqui? Lembra que os Minas participaram da revolta dos malês em Salvador. Então, como os Minas já tinham essa fama por conta da revolta dos malês, ele sempre estava de olho nesses indivíduos. E quando eles eram capoeiras, sempre estava no documento, indivíduo capoeira, ou seja, indivíduo perigoso. Então, a partir de tudo isso, começa uma caçada aos Minas. Quem eram os Minas? Eram esses africanos que vinham especialmente de Gana, do Benin, da Nigéria. Eram Yorubás, Nagô, Jeje, Fon, Uaçás e outros grupos. Eu tive um professor na graduação de antropologia que ele era do Benin. Então, essa cultura Fon, ele sempre estava conversando com a gente e eu aprendi muito com ele sobre essa cultura. E aqui, no livro, o professor Carlos Eugênio vai falar sobre as casas de feitiço, que a gente já falou em outros vídeos aqui. Vou repetir, quem não viu, não está acompanhando a Capoeira Escrava, vai lá na playlist e assiste para entender o que a gente está falando. Essas casas de feitiço, onde se encontravam muitos negros e negras, os Pretos Minas, eles tinham livre acesso. E muitos deles eram tidos como feiticeiros, como eles sabiam ler, escrever, sabiam se movimentar bem, eram bem articulados.
os pretos respeitavam eles e os brancos tinham medo deles. E existia também, como nós já falamos aqui em outros vídeos, a Irmandade de Pretos. Essa Irmandade de Pretos existiam muitas e eram duas coisas que não se podia falar nesse momento histórico. Era sobre ser capoeira e sobre participar da Irmandade de Pretos. Eram coisas secretas. Em Sergipe, na minha pesquisa de Sergipe, encontrei também esse processo da Irmandade de Pretos. Em Alagoas, na pesquisa do Gustavo, também tem. E em Sergipe, a Cabana do Pai Tomás é a mais famosa. Mas no Rio de Janeiro tinham muitas Irmandades de Pretos. E eles e tinha essa preocupação, né, os brancos tinham a preocupação dessa reunião dos pretos, a gente vai ver no próximo livro, como esse ajuntamento de negros causava preocupação nas autoridades. A gente vai ver no próximo livro, que a gente vai falar da capoeira e os valentões lá de São Paulo, nós vamos estudar bastante isso, então já estou dando aqui spoiler para vocês do nosso próximo estudo. Então veja a importância desses indivíduos, dos pretos minas, para a nossa capoeira, que é o nosso ponto de hoje. Porque dentro da resistência que a capoeira representa, a capoeira foi usada, foi confundida, foi ressignificada. Por que você falou tudo isso, professora Dalisa? Foi usada na revolta dos mercenários, foi usada na Guerra do Paraguai, foi usada na Guarda Negra e tantos outros processos. Foi confundida muitas vezes, porque muitas vezes se dizia que eram os capoeiras que tinham feito determinadas situações e a gente percebe que tudo se colocava na conta dos capoeiras, foi ressignificada, porque como eu já disse para vocês, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Então a capoeira passou pelos processos de ressignificação de acordo com o que estava acontecendo na história. As próprias maltas passam pelo processo de ressignificação. Maltas que eram reprimidas pela polícia, muitas vezes eles ensinavam os policiais a lutar capoeira, porque eles ficavam ali naquele processo de negociação para a própria sobrevivência, para a resistência, para chegarmos até o dia de hoje, estarmos aqui conversando neste canal. Nós devemos muito a essa nossa ancestralidade e os pretos minas faz parte dela. Os capoeiras participaram de muitos levantes. Nós já estudamos em um vídeo específico sobre as revoltas e um fato que me chamou bastante atenção, e eu vou chamar novamente o pessoal do Rio Grande do Sul, que tem vontade de fazer mestrado, que tem vontade de fazer doutorado. Às vezes a pessoa faz um mestrado e para, né? Fica um tempão sem ir para o doutorado e fica às vezes receoso. Não sei como é que está hoje, não vou pensar nisso. Porque o pessoal do Rio Grande do Sul tem uma documentação importante, só é no arquivo que está lá, que é a questão dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha. Não está claro no que a gente tem já de pesquisa que os lanceiros negros eram capoeiras, mas como eu falo para vocês sempre, nós precisamos, enquanto pesquisadores, fazer as conjecturas. E pesquisando, lendo e fazendo as conjecturas, eu digo para vocês que tem tudo indica, há indícios que os lanceiros negros, muitos deles eram capoeiras. Nós precisamos trazer isso à tona. Então, faça esse convite ao pessoal do Rio Grande do Sul. Vai no arquivo, procura a Revolução Farroupilha, procura os lanceiros negros, que com certeza vai ter capoeira ali. Quando eu fui para os arquivos em Sergipe, eu também fui achando que não tinha capoeira, que eu não ia encontrar capoeira. E encontrei capoeira. Se eu achei, eu tenho certeza que a capoeira transitava no Brasil inteiro. Por isso que a gente não tem como precisar a origem da capoeira, se nasceu na Bahia, se nasceu no Rio Grande do Sul, se nasceu no Rio de Janeiro, a gente não sabe, não tem como precisar isso. A partir dos documentos e das conjecturas, a gente pode inferir que a capoeira ela foi criada, inventada em solo brasileiro por negros, negras, por uma mistura de elementos, inclusive elementos indígenas, mas não podemos precisar a origem exata, mas eu acredito que no século XIX a capoeira estava no Brasil inteiro, precisa de braços para pesquisar. Eu trouxe para vocês aqui o caso do Mina Graciano, também capoeira, que está no livro do professor Carlos Eugênio. Ele cita esse indivíduo, mas a história dele vai estar retratada no livro do Thomas Holloway, que é um livro que é um documento histórico fantástico, que é sobre a polícia no Rio de Janeiro e sobre essa repressão aos capoeiras. Se você tiver condições de adquirir, adquira. Eu vou deixar o link na descrição. Não é um livro barato, porque eles não está mais rodando, não está em circulação, só se encontra em sebo. É um livro raro, então é um pouco caro. Mas, se tiver condições, vale muito a pena, porque isso é um documento histórico. É uma dica aí que eu sempre trago algum livro como dica que eu acho importante na pesquisa histórica com capoeira. Como essa série é a série Eu Li Para Você, na página 372, eu vou trazer aqui o que o professor Carlos Eugênio diz.
Ele diz: os Minas não apenas encarnavam o perigo da sublevação geral, mas também eram mestres em ofício que provocava dores de cabeça tremenda nas autoridades e senhores da cidade. A sedução de escravos. A sedução era um crime que as autoridades morriam de medo. Que era o quê? Esses pretos Minas iam para os locais, eles circulavam muito bem na cidade do Rio de Janeiro, e eles, não só no Rio de Janeiro acontecia isso, viu, gente? Mas a gente está aqui trabalhando no Rio de Janeiro por conta do livro do professor Carlos Eugênio. E eles faziam com que aqueles escravos fossem espontaneamente sair de seus senhores, às vezes iam para quilombos, às vezes iam para algumas fazendas, eles faziam negociações com esses escravizados e faziam, ganhavam, né, a sua parte dentro da negociação, faziam com consentimento do escravizado. O poder que eles tinham de lábia, né, de falar, que era tão impressionante que eles levavam, ganhavam em cima dessa negociação e levavam esses escravizados por livre e espontânea vontade, na maioria dos casos. Em Sergipe, eu encontrei documentação dessa preocupação, especialmente no jornal republicano, em que eles falavam exatamente isso, só que eles não falavam dos pretos minas, eles falavam dos capoeiras, que os capoeiras eram mestres na sedução. A frase que eu encontrei foi essa. Os capoeiras eram mestres na sedução e levavam, né, na lábia, digamos assim, esses indivíduos, esses escravizados, para outros espaços por livre e espontânea vontade. Com certeza, em outros locais também existia a questão da sedução. A gente vai ver nos outros livros que nós vamos estudar aqui nesse canal. Por isso, já peço a você que, quem não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo por aqui. Toca no sininho para o YouTube lhe avisar quando tiver vídeo novo, para a gente continuar esse processo de estudo, não só com o livro do professor Carlos Eugênio, mas com outras obras e outras conjecturas que eu vou fazendo de acordo com as minhas pesquisas também. Mas é interessante porque os Minas tinham características específicas. Eles eram inteligentes, energéticos, decididos, negociadores, articuladores e profundamente políticos. Onde é que está isso, professora Adelice? Na documentação. O professor Carlos Eugênio traz alguns documentos que ele encontra de chefes de polícia, de ministro da Justiça, vários documentos que vai dizer das características desse Minas. Lembra que eles foram participantes diretos da revolta dos malês. Por quê? Porque eles sabiam ler e escrever. Não é à toa que nós carregamos, enquanto capoeira, na nossa prática social, a mandinga, a malícia, o dendê. E eu sempre falo para vocês que na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê, porque é assim que a gente faz as conjecturas. Bom, se esses indivíduos eram tão temidos e muitos deles eram capoeiras, obviamente que essa relação deles, dos pretos minas, com a capoeira, né, quando eles se envolviam ali naquele processo, também levavam tudo isso para dentro da capoeira. Então, a capoeira é uma prática social e cultural que foi se misturando com vários processos. Não é uma coisa assim, ai, nasceu ali, nasceu aqui, foi criada, foi feita para isso, para aquilo. A capoeira é um processo cotidiano, foi se misturando com todas essas nações de africanos que vieram para cá, com os nossos povos indígenas, que também não é homogêneo, são muitos. A gente já viu também a relação dos povos indígenas também com a questão dos portugueses e de outros europeus, veja, com esse envolvimento total com a revolta dos mercenários, você acha que nós não pegamos também um pouquinho dos irlandeses, um pouquinho dos alemães? Porque a capoeira, onde ela foi passando, ela foi absorvendo, ela foi se misturando, e nós chegamos aqui até hoje a estar discutindo se a capoeira é ou não é arte marcial. Na minha opinião, não é, já tem vídeo no canal sobre isso, mas toda a forma que a capoeira foi criada, inventada, ela vai absorvendo tudo que está pelo caminho. Então, quando as artes marciais chegam no Brasil, todo esse processo a capoeira também absorve e é marcializada. Mas esse assunto para outros vídeos já tem 2 vídeos no canal. Quem não assistiu, assista. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você está aqui nesse vídeo porque você quer entender a história. Então, pega aqui esse vídeo, pega as suas leituras, pega a sua vivência na capoeira e faça as suas próprias conjecturas. O professor Carlos Eugênio traz um exemplo também interessante que é de Henrique Riscadinho. Henrique Riscadinho, ele tinha esse apelido porque ele tinha um rosto com riscos no rosto, né? Com talhos no rosto. E esse indivíduo, também preto mina, também capoeira, ele fazia uma espécie de agente duplo. Ele falava para a polícia, né? Entregava muitos companheiros pretos, mas ele também fazia muitas relações dentro das casas de feitiço, dos zungus, de vários espaços de ajuntamento de negros, negras. Ele se movimentava ali muito bem e fazia esse papel
dos dois lados, né? Então, o professor Carlos Eugênio traz ele como exemplo para mostrar que não é tão simples assim a história, que a gente precisa realmente fazer, ligar os pontos, ligar as fontes para que a gente possa construir o nosso próprio conhecimento. Ele fala até que é estranha a atração desses pretos minas pelo Rio de Janeiro, mas a gente pode entender um pouquinho por que que isso acontece. Ele vai dizer muito estranho, às vezes eles eram deportados para a África e eles retornavam por livre e espontânea vontade para o Rio de Janeiro, porque aqui eles circulavam livremente. Lembre, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Quando Dom Pedro I tem a abdicação do trono, né, faz a abdicação do trono, ele já está ali naquela discussão, o Brasil, sobre a proibição do tráfico negreiro. Inclusive, esse é um dos motivos, entre outros, que Dom Pedro é forçado a pedir, né, a abdicação do trono. E aí, o que que acontece nesse ponto? O tráfico negreiro, por lei, em 1831, já era proibido, mas no Brasil não pegou essa lei. Tudo acontecia livremente, o tráfico, ida e vinda, tudo livremente. Então, com essa circulação, mais a lei existia, e como os pretos minas sabiam ler e escrever, existem vários processos, eles pedindo, solicitando, mostrando que entendiam da lei. Então, eles vinham de uma forma ilegal, né, através do tráfico negreiro, que já era ilegal, eles conseguiam entender a sua condição e acabavam ficando livres. Muitos deles conseguiam a liberdade a partir de processos colocados por eles mesmos. Vejam a inteligência. E aí, como eles passavam por isso e ficavam livremente no Rio de Janeiro, eles achavam melhor. Lembre que eles eram mestres na sedução, eles ganhavam a vida com isso. Então, eles faziam essas negociações, eles transitavam livremente em todas as casas que tinham ali ajuntamentos de negros, negras. Eles também passavam entre o pessoal branco, porque tinha essas negociações para ser feitas nas fazendas. Entre os quilombolas, eles transitavam por vários espaços, por vários tipos de pessoas. E isso fazia com que eles tivessem esse desejo, essa vontade de ficar no Rio de Janeiro, porque era muito mais fácil para eles circularem no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, pela quantidade, né, de nações africanas, pela liberdade, entre aspas, que se tinha nas ruas da cidade, tendo em vista que eles se misturavam muito, né? Existiam muitos negros livres nesse momento histórico. Existiam os escravos de gangue, que é algo que só existiu no Brasil, outra peculiaridade, que por isso que eu tenho certeza que a capoeira só foi possível nesse processo histórico político cultural do Brasil, porque teve coisa que só existiu aqui, como quilombo, escravo de gangue, só existiu no Brasil. Então, eu acredito fortemente que esse processo da capoeira foi criado, inventado em terras brasileiras. Criada, nascida aqui no Brasil, mas não podemos esquecer a matriz africana, que nos ajuda a pensar justamente o professor Carlos Eugênio. Eu coloquei esse livro numa moldura, A Capoeira Escrava, porque ele abriu as portas para todos nós pesquisadores. Eu com Sergipe, outros tantos estados que já têm pesquisa com capoeira. Eu convido você, capoeira, que não tem pesquisa no seu estado, se tiver, já coloca aí nos comentários. Ó, a professora, no meu estado está sendo desenvolvida uma pesquisa assim, como por exemplo na Paraíba está sendo desenvolvida uma pesquisa. E aí a gente já está sabendo, não saiu ainda, não foi publicado ainda, mas a gente já sabe que tem a pesquisa. Coloca aí nos comentários se no seu estado já tem pesquisa ou se você tem vontade de pesquisar. A gente precisa de você que tem vontade de pesquisar, que está no seu estado aí que não tem pesquisa ainda, de ir nos arquivos, de buscar, porque é muito importante. E todos nós, pesquisadores da capoeira, tivemos que ler o professor Carlos Eugênio. Então, por isso que eu coloco numa moldura. No dia que você puder comprar, compre, valorize o autor, porque dá muito trabalho para fazer pesquisa histórica, porque o Brasil, eu já falei isso para vocês, não dá muita bola para documentação. Não há muito trato e respeito com o documento por aqui. Então, quem consegue fazer isso, a gente tem que valorizar. Vou deixar o link na descrição, mas se você não puder comprar, fica aqui no canal, curta esse vídeo para que chegue para mais pessoas, porque se você não curtir, eu não vou entender que você está gostando. O YouTube não entende para entregar para mais pessoas, e aí não entrega. E às vezes eu já vi muitos canais bons no YouTube parar de produzir, porque a pessoa vai produzindo, vai fazendo e não vê, não acha que está chegando, porque se não tiver curtida, se não tiver comentário, se não tiver inscrições novas, a gente não entende que está chegando para alguém. Muitos inscritos às vezes esquece, não volta, não assiste. Então, você que chegou até aqui, que está assistindo e não foi inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas. Eu trouxe aqui para vocês a questão da minha consultoria individual. O que é isso, professora?
É um trabalho que eu faço, que eu ajudo pessoas nos seus projetos de capoeira. Nesse momento, eu estou ajudando, por exemplo, uma pessoa que está fazendo a sua autobiografia. Para quem é essa consultoria? A pessoa está fazendo a autobiografia, quer escrever um livro, eu estou ajudando. A pessoa passou no mestrado, não sabe direito como se movimentar ali, porque orientador não tem muito tempo, e aí a pessoa fica perdida, eu ajudo. A pessoa fez mestrado há muito tempo, quer entrar no doutorado, não sabe muito o que fazer, eu ajudo. Para quem não é essa consultoria, para você que está perdido, não sabe o que fazer ainda, quer estudar, quer colocar no papel, mas não sabe. Então, não adianta contratar consultoria se você não tem projeto nenhum, não sabe para onde vai. Mas a pessoa já tem um projeto, quer concorrer ao edital, aí eu posso ajudar, né? Ler o edital junto, aí a pessoa vai mandar, depois de contratar a consultoria, vai mandar para mim o seu projeto já escrito, para quando a gente chegar no momento da consultoria, que é a gente vai passar 2 horas ali ao vivo online, eu corrigindo o seu projeto, dizendo os pontos que pode amarrar no edital, um dos exemplos. Mas não é para aquela pessoa que não tem nada, porque não vale a pena. Para quem não tem nada, quer estudar e não tem nada, é melhor entrar na Sociedade da Ginga. O que é a Sociedade da Ginga? Eu vou deixar a playlist aqui no final, que é um grupo que nós temos, que nós pesquisamos sobre capoeira, conversamos sobre capoeira, e uma vez por mês, todo dia 30, o próximo encontro vai ser 30 de setembro, porque em agosto a gente fez em outra data. Vai ser 30 de setembro de 2005, mas todo dia 30, qualquer dia que cair, nós estaremos lá ao vivo e online com vocês para poder tirar dúvidas. Às vezes eu posso te dar uma ideia, os mestres que estão por lá, tem mestre, aluno, instrutor, professor, todos eles que já estão trabalhando com pesquisa, pode te dar uma ideia, você pode colocar essa ideia no papel. Vou deixar para você entender, que é só comprar o e-book e entrar na consultoria, que é a Sociedade da Ginga, gratuitamente. Mas se você quiser algo mais personalizado, individual, já tem projeto que é a minha ajuda, você dá uma olhadinha e também vou deixar o link na descrição na consultoria individual, ok? Thank you. Para quem chegou até aqui, trouxe thank you porque a homenagem aos ingleses, que apesar de tudo, nesse momento histórico que nós estamos falando, eles foram uma espécie de aliado também dos pretos Minas. Não que os ingleses sejam bonzinhos, mas eles fizeram com que o tráfico negreiro, né, pressionaram para que o tráfico negreiro realmente fosse proibido no Brasil. Então, esse é um momento bem importante, junto com a abolição da escravatura, junto com toda a luta dos pretos pretas, para chegarmos até aqui, para estarmos falando sobre capoeira. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito, meus camaradas. Axé para todos vocês e até o próximo vídeo.